Olá, hoje é dia da gente falar de direito e de gestão pública. Meu convidado de hoje, simples, prático, feliz, natural de Novo Hamburgo, filho do seu João e da dona Isabel, é advogado por formação. Marido da Betina tem uma longa carreira e teve seu trabalho voltado às práticas da advocacia civil e empresarial. Posteriormente em demandas públicas, até ingressar na administração pública. Pai da Manuela, é secretário municipal de administração em Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Fauston Gustavo Pereira Saraiva. Doutor Fauston Saraiva, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui na tua companhia, já um amigo de muitos anos. Estava esperando o convite para vir sentar nessa cadeira aqui há um bom tempo já. A gente é quase contemporâneo do direito, eu acho. Eu creio que sim. Eu me graduei em 2007. Eu terminei a FEVAL em 2004, acho que foi a primeira turma do direito, ali 2003, 2004. Foi por ali. E recordo de vocês iniciando o escritório depois, logo depois, Joselito. Jocelino, puxa vida, abraço Jocelino 2007, também. Né? Ele se formou comigo, nós nos formamos juntos e abrimos nosso escritório, na época era Almeida e Saraiva Advogados. Aí ficamos acho que uns 2 anos até ter uma nova composição societária, entrou o Irã e o Márcio. E depois com as reformulações, o tempo foi passando, nós chegamos a trabalhar juntos 8, 9 anos mais ou menos. Por que escolher pelo direito, hein? De onde é que vem essa ideia? Fala um pouquinho da tua trajetória antes da formação. Sabe que foi uma coisa que aconteceu muito já assim, no segundo grau ali. Eu fui para o ensino médio, na época era segundo grau, sem saber que caminho trilhar. Fui fazer ali, fiz técnico em informática, não me adaptei, não me adequei àquilo ali, não era para mim. E depois eu fiz o ensino médio na FEVAL. E aí no último ano a FEVAL promoveu, assim, levava os alunos para as universidades da região, as faculdades todas, e para conhecer os cursos, ver na prática. E eu lembro que foi numa dessas visitas aí que eu ouvindo o coordenador do curso de Direito falar, cara, até hoje eu tento lembrar o nome dele, eu não consigo. Ele nem sabe, mas ali a forma como ele colocou, não só o curso na época, mas a profissão, a carreira em si, eu saí dali decidido que eu ia estudar Direito. E aí prestei vestibular, passei e estou aqui hoje contando história. E essa caminhada dentro do direito, hein? Porque é natural que a pessoa escolha um caminho e persiga ele. E tu foi experimentando diferentes espectros do direito, né? Claro que dentro do escritório a gente acaba fazendo muita coisa diferente, né? Que vai aparecendo, que vai te demandando, né? Na verdade o direito, a concepção das coisas mudaram muito desde que eu me formei. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, em início de 2008, era mais fácil do que é hoje. A gente fazia um trabalho de marketing, fazia divulgação do trabalho, diariamente tinham clientes novos que vinham através das ações de marketing. Com o tempo, isso já não resultava mais, tinha que contar com a qualidade do trabalho mesmo para ter o famoso boca a boca, os clientes indicando, e aí fazendo prospecção em outros formatos. Então, no começo, assim, como eu não tinha parentes advogados, eu fui o primeiro da família, então não tinha aquela referência. Realmente a gente teve que dar o início, dar o start ali e começar a batalhar. E então, isso ajudou bastante. A ideia que o planejamento que se fez na época, a gente conseguiu se inserir no mercado, mas no começo acaba pegando o que aparece. Os clientes vêm com uma demanda. A gente focava sempre no empresarial, tínhamos as empresas, até porque o meu ex-sócio,
ele tem até hoje uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Verdade. Então ali ele acabava trazendo muitos clientes para o escritório e a gente conseguia fazer esse trabalho. E depois a gente teve outros profissionais trabalhando conosco, porque às vezes o sócio da empresa, o diretor da empresa que te confia os assuntos do negócio dele no dia a dia, ele vai ter um problema pessoal lá, daqui a pouco um divórcio, uma questão, ele não vai querer delegar para um terceiro advogado, ele vai querer que a gente faça, que as pessoas da confiança dele trabalhem naquilo ali. Então acaba sendo dinâmico, a gente acaba se adequando a essas dinâmicas de trabalho. Então, mas o nosso cerne sempre foi isso. E o direito público sempre foi uma área que eu adorava, sempre adorei. Porque na faculdade a gente estuda muito pouco, né? Direito administrativo, uma cadeira, direito... Eu tive 2 cadeiras de direito constitucional e uma cadeira, agora não lembro se foi 1 ou 2 de direito administrativo, com o professor Elton Krause. Também. O professor, para mim, é um grande mentor do direito público. Eu sempre gostei do direito público. O direito eleitoral também, que na verdade, em que pese são... Que eu não me lembro se nós tivemos isso como cadeira de faculdade, né? Não tivemos um ramo tão importante do direito. É um ramo importante e ele está correlato com o direito público, Perfeito. Ele não deixa de estar, né? Perfeito. Então eu fui... E o mercado foi te chamando para o direito público por onde? Pelo agente público político ou de carreira? Não, eu comecei porque na época eu fazia militância política, e depois eu parei também um tempo e voltei agora, de uns tempos para cá. E acontecia, eu comecei a ter indicações dentro dessa militância, de ter indicações de pessoas que exerceram cargos públicos e saíram e tiveram algum problema no Tribunal de Contas ou passaram a responder uma ação civil pública, uma ação de improbidade, alguma coisa assim. E aí acabavam me indicando, eu acabei entrando nessa seara e aí demandou estudar cada vez mais, né, essas questões do direito eleitoral, do direito público principalmente. E aí acabei pegando gosto, foi indo, e as coisas... E aí começou a aumentar, por incrível que pareça, o meu crescimento para atender o direito público foi muito mais meteórico do que as demandas que a gente planejava, que era atuar mais para as empresas. Tu já tinha tido ali uma experiência no campo da política, mas aí na política de classe, vamos chamar assim, dentro da CI, né? Sim, a CI... Claro que ali num momento extremamente técnico, né? Eu tive uma situação assim, o meu primeiro emprego foi numa sorveteria em Canudos. Trabalhei 4 anos lá, na sorveteria Cresul. Hoje ela não... Existe lá a sorveteria, mas não tem mais esse nome. Nesse meio tempo eu fui para a faculdade e aí eu tinha uma concepção que o que ia me dar subsídios seria a prática, não só a teoria. Perfeito. Então eu abri mão na época, para a idade que eu tinha um bom salário lá onde eu na sorveteria, e eu lembro que eu fui ganhar assim 1/4 do que eu ganhava, 25% do que eu ganhava, como bolsa de estágio, e fui para um escritório de advocacia onde eu fiquei 4 anos. E aí eu só saí desse escritório para ir para a CI em 2005. E a CI foi uma... É uma grande escola, né? Foi uma grande escola. Até hoje tenho amigos lá, o Marco Kirsch. Nossa, a gente tem uma relação muito bacana. A Cota, que... A Cota é da minha época, 1993, 94, a Cota já estava lá. A Cota é um patrimônio histórico tem imobilizado, assim, uma etiquetinha de patrimônio da CI lá. Eu nem vou citar muita gente, porque daqui a pouco, sem querer, eu acabo esquecendo mas eu fiz muitos amigos lá. E alguns que já saíram da CI, outros que estão lá ainda. Então a CI realmente chegou a trabalhar com a prefeita lá. Na verdade, quando eu entrei, o presidente era o Flávio Fischer. E agora eu não me recordo, mas me parece que na época logo depois ele renunciou porque ele tinha compromisso com a outra entidade lá dos Tabeliães, a associação. E aí a prefeita Fátima Daut passou a presidir a CI. Então eu trabalhei para ela na CI já. Quanto tempo vocês conviveram naquele momento ali? Uns 2 anos e meio. Então já essa história então, tem que ser contada de outra forma. Está aí nós contando essa história de como ela começou lá atrás. Sim, então, né? Sim. Que hoje é da extrema confiança da prefeita como secretária de administração da cidade. Sim, né? sim. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Na época da CI, ela
ela já tinha um trato com a gente, assim, muito humano, muito humanizado. Ela sempre foi uma queridona. É uma grande gestora com muita inteligência emocional, né, Fausto? Sim, ela foi a primeira presidente, primeira mulher presidente da CI. Num ambiente corporativo que não só masculino, ele invariavelmente ele é machista também, né? Ele é sempre muito permeado de homens, ponto. Mas o que eu recordo daquela época, assim... Não, e aí eu não falo da CI especialmente. Né? Ela tinha um papel de liderança muito importante na CI. Muito respeitada, né? Muito. Ela... Os ambientes de classe, assim como a política também, é muito novo esse movimento de acolher, de receber as mulheres. Inclusive, na política, a cota é determinante para a ascendência das mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias, né? É um movimento muito recente, realmente, né? Como foi tua chegada na assessoria jurídica da prefeitura, né? Ali foi uma primeira experiência, então, 2008. Foi em 2008, no prefeito Jair Foscarini. O Dr. Cássio Bortolini, ele me conheceu naquela campanha de 2008. 2008 foi a eleição que o prefeito Jair perdeu a eleição. Saudoso Jair Foscarini, outra pessoa fora de série. E eu lembro que, acho que foi até depois das eleições, o Dr. Cássio entrou em contato comigo, porque daí com a derrota nas urnas ali, muitos já foram delimitando seus caminhos, saindo e buscando outras oportunidades. E o Dr. Cássio que me convidou para trabalhar. Aí eu lembro que até ele me disse, olha, vai ser pouco tempo, até 31 de dezembro, mas a gente viu o teu trabalho aí, a gente conhece, gostamos muito de ti, e vem para cá ter uma experiência. E eu fui, imagina, fazia pouco mais de um ano que era formado, graduado, estava fazendo um pós-graduação na época, e aí fui e ali também, peguei mais gosto ainda pelo direito público, foi um período muito curto, mas que me deu uma experiência muito intensa. Câmara de Vereadores, coordenador jurídico. Aí, os pareceres jurídicos passavam por ti? Eu era coordenador legislativo. Sim, a gente fazia... Ali também eu fiquei pouco tempo, acho que foi 6 meses, que foi para, na época, até substituir a doutora Fernanda Luft, que hoje é procuradora, na licença maternidade dela. Esses dias a gente estava conversando com ela a respeito Hoje disso. Vocês estão com essa dobradinha de novo ali. Hoje estamos com a dobradinha de novo, Então eu fiquei 6 meses ali, também era um trabalho, ali foi uma coisa bem diferente do que eu já tinha visto. Estar no Poder Legislativo... Onde nasce a lei, né, doutor? Exatamente, e o trabalho nosso era justamente esse, era dar todo o suporte para os vereadores na confecção dos projetos, a orientação, depois dar o suporte para as comissões, enfim, fazer todo esse trabalho ali para garantir que os projetos de lei, tanto os que vinham do Executivo quanto da própria Câmara, estivessem o mais constitucionalmente perfeitos. E a passagem pela direção jurídica da FENAC, quando é que aconteceu isso? Essa já foi um cargo político? Foi. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Tá. Hoje, numa conversa de peso, com o secretário de Administração de Novo Hamburgo, Dr. Fauston Saraiva. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização.
Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário de Administração de Novo Hamburgo, Dr. Fauston Saraiva. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque em Gramado, na 0 Grau, em novembro. E o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Grande abraço, nosso amigo Moacir. Doutor, a gente conversava um pouco desse convite, né? Aí, num espaço jurídico, eminentemente jurídico, na direção jurídica da nossa FENAC. Mas, claro, um cargo político também, da confiança do presidente, que é da confiança do prefeito de Novo Hamburgo, a nossa FENAC, como tendo a nossa prefeitura municipal como cotista principal, né? Como é que se deu esse convite e essa integração a essa grande instituição da nossa região? É um grande patrimônio do nosso município, né? E parece que aquilo ali foi um momento que, bom, aí o teu futuro estava selado. É isso? Eu vou te falar que a FENAC foi um dos lugares que mais eu me apaixonei em ter trabalhado. Ali eu fiz grandes amigos, até hoje, né? Eu tenho o Diego Martins, meu amigo, meu irmão. O próprio Márcio também sempre deu muita autonomia para a gente poder desempenhar o trabalho. Não, isso foi ali em 2017, quando a prefeita Fátima Daut assumiu o governo. Eu recebi o convite. Na época a FENAC terceirizava o contrato jurídico. E aí ela queria fazer alguma coisa diferente com a FENAC, trazer uma pessoa para acompanhar o dia a dia da FENAC. E aí me convidou para compor a direção, eu de pronto aceitei. Primeiro porque uma missão dada pela prefeita Fátima Daut é missão cumprida, né? E aceitei com muito bom grado. E fui lá, não conhecia o Márcio na época, me apresentei para o Márcio e aí foi feita uma alteração estatutária, criando o cargo de diretor jurídico, e aí se rescindiu o contrato terceirizado. Porque aquilo ali é uma grande, pequena estrutura, né? Passa todos os ramos do direito por ali, né? Tu olha para a parte administrativa, trabalhista, licitatória, está tudo compreendido ali, né? As relações das pessoas físicas, jurídicas e físicas com a instituição. Ela é uma sociedade anônima, uma sociedade de economia mista, e então ela tem as suas complexidades contábeis de uma SA, ela tem o seu conselho de administração, ela tem o seu conselho fiscal. Ela tem uma estrutura jurídica muito, não vou dizer muito complexa, mas ela tem uma estrutura jurídica que demanda atenção. Então, ser diretor jurídico da FENAC não é só cuidar do processo judicial ou do contrato, não. Tem todo um suporte que a gente acaba atendendo todos os setores da FENAC. E, claro, daí as demandas judiciais, os contratos, principalmente os contratos, e época de feira... Diga-se de passagem que vocês resolveram um grande problema histórico ali dentro, inclusive de um processo bastante complicado que existia, que perdurava por muito tempo, né? Aconteceu exatamente nesse momento, né? Sim, aquilo foi um momento bem difícil, mas nós tivemos a coragem de enfrentar e resolver. E se resolveu, e sem comprometer a saúde da empresa, isso foi o mais importante na época. Então, eu como sempre tive muita vontade de aprender, essa parte de gestão eu acabava me envolvendo, porque daí como eu era diretor também, acabava me envolvendo nos assuntos de gestão. E muitas vezes eu saía até com o pessoal do comercial, quando iam negociar um espaço, um merchan, um patrocínio, eu acabava acompanhando, até não só pelo aspecto jurídico, mas para ampliar um pouco, né, o horizonte. Então ali foi um lugar que eu fiquei 1 ano na FENAC e aprendi muito mesmo ali. E até hoje eu tenho um vínculo. Hoje eu sou conselheiro da FENAC, representando o município. Então hoje eu estou no conselho.
Então, desde 2017 mesmo, com a minha saída, eu sempre mantive um vínculo. Como é que é essa saída, hein? Como é que eles te perdem para o prefeito Luciano Orsi, hein? Não, ali foi uma... Tu foi ser procurador... Fui ser procurador-geral em Campo Geral Bom. do município de Campo Bom. Eu tinha advogado já para o prefeito Luciano Orsi. E aí, na época que eu defendi, que fiz o trabalho para ele já tinha um procurador nomeado, tudo, e eu também nunca tive a pretensão de ser, estava feliz na FENAC. E aí, depois de um tempo, o colega acabou saindo do cargo e eu recebi o convite. E aí fiquei com 2 corações, mas acabei aceitando o convite, fui para Campo Bom, e onde eu fiquei daí 2 anos e meio como procurador-geral. Foi um trabalho bem... Um rabo de foguete. O pessoal da PGM sofre bastante, né, Faustão? Sofre. Cada vez mais, as regras são sempre muitas, né? E a responsabilidade de toda a vida do município, né? O trabalho de qualquer procurador hoje, ele acaba se tornando complexo porque nós temos muitos órgãos fiscalizadores, e nós temos um poder judiciário, e muitas vezes não, esses órgãos fiscalizadores às vezes não se conversam, os entendimentos são distintos, e dentro disso a gente tem que dar a orientação para o gestor que seja a mais próxima possível da perfeição. Não pode errar, não pode ter erro. E daqui a pouco uma orientação, uma ação que é executada, eu posso ter uma restrição por parte do TCE, um apontamento por parte do TCE. Duas diferentes compreensões sobre o mesmo pauta. E o Ministério Público já vai ter outro entendimento, e aí vai para a discussão judicial, e o Tribunal de Justiça vem me dar uma decisão completamente contrária. Porque o Tribunal de Contas ele pode ser consultivo também, né? Tu pode antever a visão Sim, deles. Agora, é difícil ser consultivo com o pessoal do Ministério Público, né? Que gosta de... que está em cima do lance, vamos dizer assim. Eu te digo assim, em Campo Bom, quando eu era procurador-geral lá, eu sempre adotei a figura do diálogo com o Ministério Público, com os auditores do Tribunal de Contas. Então, todas as demandas que vinham, eu sempre ia pessoalmente conversar. Isso não é muito diferente do que é praticado hoje em Novo Hamburgo pela nossa procuradoria. E eu vejo aqui também... Vindo para cá, eu percebi que não era uma exclusividade do nosso trabalho em Campo Bom. Novo Hamburgo também tem essa postura de diálogo com o Ministério Público. O Ministério Público tem essa capacidade de diálogo também. Que muitas vezes o Ministério Público é reconhecido como quem primeiro atira e depois pergunta. Não sei se esse é o caso de Novo Hamburgo, não quero nem entrar nessa discussão. Eu não vejo assim. Eu vejo Novo Hamburgo hoje, eu vejo com um Ministério Público, sim, muito atuante, mas disposto a dialogar como deveria ser sempre, né? Como deveria ser em outras cidades, sim. Hoje é uma função que, evidentemente, o conhecimento do direito te ajuda muito na Secretaria da Administração, mas que não é necessariamente uma prerrogativa do cargo. Tantas pessoas que passaram por ali que a gente sabe que não tinha a tua especialização, né? Como está esse momento na tua vida e na vida da nossa cidade? Olha, eu estou muito feliz hoje de estar onde eu estou. Quando a prefeita me convidou para voltar a Novo Hamburgo, voltei para assumir a administração, a Secretaria de Administração. É o primeiro cargo de gestão que eu ocupo. Eu sempre ocupei cargos técnicos jurídicos na advocacia. E como gestor é o primeiro. Foi um desafio para mim, está sendo um desafio, mas graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe na Secretaria de Administração maravilhosa. As pessoas que trabalham comigo são pessoas... até tem a minha chefe de gabinete aqui, a Cláudia, que está acompanhando. Tem o Jailson, tem a própria Andressa, o João... Eu não quero esquecer de ninguém aqui, fora os diretores, né? O Juliano, a Michele, enfim. São pessoas que têm conhecimento técnico, porque isso é um diferencial da gestão da prefeita Fátima. Ela prioriza
além dos aspectos políticos, o conhecimento técnico para a gente poder conduzir os assuntos da melhor forma possível. Então, tendo essa equipe toda à disposição, facilita o trabalho, no sentido da condução dos assuntos. Diariamente a gente aprende, é complexo, é um leão por dia, são desafios, sim, mas não chega a dar uma dor de cabeça, a gente consegue conduzir. Achei muito interessante a tua chegada ali e a provocação em torno de temas que não exatamente faziam parte da tua vida antes disso, né? Como discutir, por exemplo, planejamento estratégico. Sim, inclusive nós temos um planejamento estratégico hoje em execução dentro da Secretaria. Quem encabeça isso é o Jailson, que é o nosso assessor de políticas públicas. E vem conduzindo de uma forma, claro, a gente faz reuniões semanais para debater, e hoje a gente tem um conhecimento da Secretaria muito profundo, né? Porque quando tu chega num espaço desses, tudo é como uma engrenagem, as peças elas têm que estar bem conexas e funcionando no seu tempo devido e com a liga devida. Então, por mais que daqui a pouco tu tenha resultados satisfatórios, é importante eu saber se para atingir aquele resultado eu estou sendo eficiente no meu meio. Porque se eu não estou, eu estou daqui a pouco próximo da sorte. Que não deveria ter que acompanhar o gestor público, sorte, né? E se eu estou, bom, eu vou ver o que eu posso aperfeiçoar para ter mais eficiência. Perfeito. Né? Então, isso foi um trabalho que a gente aplicou, criar esse planejamento estratégico, e está sendo muito proveitoso para o rendimento do nosso trabalho. Enxerga a possibilidade de ampliação desse projeto para outras pastas? Sim, a gente está fazendo esse laboratório hoje na SEMAD, ele está em fase final já de implantação, e nós já tivemos secretários, colegas aí que se interessaram, e vão expandir, sim. Eu me lembro que o Jair encarou esse desafio à frente do governo dele, né? E depois disso não se falou mais disso como gostaríamos que fosse, né? E aí se discute muito a eficiência da máquina pública, da gestão pública, da coisa pública, se enxerga as necessidades que são sempre gigantes, sempre prementes, né? Sempre urgentes, mas também a possibilidade de a gente antever, que não é um exercício de futurologia, mas de organização exatamente, né? Esse é o desafio do gestor? Não, o desafio do gestor é nunca se acomodar. Muito bem. É o que eu te falei antes, por mais que daqui a pouco as coisas estejam dando certo, os resultados sejam positivos, legal, mas deixa eu entender por que está dando certo. É sorte? Ou está sendo eficiente? Será que já está sendo eficiente ao máximo? Será que eu posso melhorar um pouco mais? Então, é fazer as coisas dar certo. E eu também tive muita sorte, porque os meus antecessores deixaram, né, porque eu já entrei no segundo mandato da prefeita Fátima, então muita coisa já estava feita, já estava pronta, já estava andando. Então, aqueles que me antecederam na Secretaria de Administração, que foi o Linel e depois o Dr. Ney, eles também deixaram uma herança boa, produtiva, para a gente poder dar seguimento do trabalho. Como é que está sendo ficar pertinho da política, né? Que é isso que tu fez lá atrás, de uma forma, e agora tu é um agente político. Sim, né? sim. Não, a política, ela está na veia do ser humano, né? O homem é um ser político por natureza. Então, Isso quer dizer um afastamento da carreira jurídica, definitivamente? Tem que perguntar para Deus, eu não tive esse papo com ele ainda. Porque ela, evidentemente, a partir do momento que a gente se apropria dela, ela nos absorve, né? Sim, sim. Eu tenho... É o lugar onde a gente consegue mais modificar as coisas que estão postas realmente, né? Eu tenho um perfil mais político-executor. Nunca tive pretensões de concorrer a cargos públicos, nem tenho. Mas eu fiquei sabendo que tu já fez política partidária realmente, assim. Como é que foi esse negócio de pedir voto pro político Nasson Luciano num bar, hein? Essa história é maravilhosa. Essa história ela é boa, tu ressuscitou ela agora. Esse dia eu estava contando pro Nasson ainda, que a gente estava conversando sobre isso. É que o Nasson eu já conheço ele da época da faculdade, nós tínhamos... Nasson era diretor, presidente do DA, né? Diretor acadêmico. Acho que foi, não sei se não chegou a ser do DCE também.
Mas do diretório acadêmico, com certeza. Do diretório acadêmico, com certeza. Desse acho que foi também. E eu lembro naquela época, acho que foi a primeira vez que ele concorreu a vereador, e até a gente tinha perdido o contato naquela época, a gente não se falava muito mais, não. E eu tinha santinhos dele no carro e tal, sempre tinha um material ali. Eu não lembro se na época eu tinha filiação partidária ou não, hoje eu não tenho. E aí eu lembro, nós fomos num bar, tava eu, mais alguns amigos, e o meu irmão era grandão, que nem o Nasson era na época também. O Nasson era muito grandão, né? E os dois eram muito parecidos. Parceirão meu, assim, grandão mesmo. E aí a gente tava lá no bar, tomando uma cervejinha lá, batendo um papo, bem descontraído, e aí veio uma moça, assim, perguntou pro meu irmão, eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. E um camarada, eu sou o nosso candidato da São Luciano. Rapaz, foi assim, uma turma veio, já começaram a bater papo, falar de política ali, e o meu irmão sem entender nada. E aí eu fui no carro, me dei o trabalho de ir no carro, peguei os santinhos e comecei a distribuir santinhos. Que maravilha. Aquela noite o Nasson teve um clone. Pô, se todo político pudesse ter vários candidatos por ele, assim, né? Seria mais fácil fazer uma campanha, como é que o nosso pré-candidato, né, a deputada estadual Nasson Luciano, secretário da Saúde de Novo Hamburgo, encara... Já pensou, secretário, tu ter meia dúzia fazendo campanha para ti, Rio Grande afora, que maravilha. Adorei conversar contigo, secretário. O prazer foi meu, Rodrigão, até brinquei ali, mas assisto sempre que posso, assisto a Vale TV. E, nosso amigo sempre. E já estive aqui no programa com o PC aí, estou sempre à disposição. Foi um prazer ter estado nessa cadeira aqui hoje. Muito bem. Um prazer é todo nosso poder contar um pedacinho dessa história e compartilhar um pouco do que é feito na da nossa cidade de Novo Hamburgo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário de Administração da cidade de Novo Hamburgo, Dr. Fauston Saraiva. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de televisão.